Realizar esse projeto foi realizar um sonho. A gente se conheceu em 2018, no primeiro encontro da Rede Catarina de Palhaças, lá na Morada Cênica. E aí tinha lá umas 30 mulheres palhaças. Quando a Rafa entrou lá, foi muito interessante que teve uma conexão muito forte. E aos poucos a gente foi chegando mais perto, virando amiga. E a gente resolveu morar juntas, assim, pra poder dar espaço pra essa residência cênica, assim, né? Pra gente poder fazer vários experimentos e trabalhar corpo, voz. Durante um tempo a gente fez, né? Assim, a gente pegava uns finais de semana e ia pra praia fazer uns exercícios de corpo, de improvisação, a gente fazia umas coisas, enfim, anotava ideias, então a gente tem muitas ideias anotadas, muitas coisas que surgem no dia a dia, assim, então na convivência mesmo, a gente, se for pegar as cenas do dia a dia, é muito engraçado, né? Tudo muito engraçado. A gente acha engraçado mesmo, cansadíssimo. A gente viu uma oportunidade de experimentar muita coisa, assim, nessa residência, né? Nesse espaço em que a gente estava dividindo uma casa, uma vivência, né? E poder compartilhar os nossos conhecimentos. A gente vem de histórias tão diversas, de lugares tão diversos. E morar juntas foi uma forma de a gente juntar tudo isso que a gente sabia fazer e poder aprender e ensinar uma para outra, né? Um pouco disso. E criar coisas, né? Então a gente viu nesse edital da Aldir Blanc uma oportunidade muito importante para desenvolver a nossa pesquisa, né, de palhaçaria. Então a gente sempre teve muita vontade de testar, de experimentar coisas, de aprofundar alguns assuntos, alguns aspectos das nossas palhaças, que na correria do dia a dia, dos trabalhos, da execução, né, das entregas, a gente não conseguia parar para experimentar coisas, parar para descobrir coisas sobre a gente mesma. E daí então esse edital ele trouxe uma oportunidade muito rica pra gente poder desenvolver isso, né? E a ideia é trazer essa palhaça mais para perto, é viver mais isso, né? Trazer um pouco mais de profissionalismo para a história, trazer mais consistência, né? Assim, mais força. A gente estava assim no meio da pandemia, a gente ainda tá numa pandemia, e aí a gente começou a ter muita oportunidade de fazer cursos, de ficar próximo, né? Da gente poder se debruçar mesmo, né? Na poesia, na arte em geral, assim, na palhaçaria, na música, em várias situações, assim, de dentro de casa poder ampliar esse horizonte, assim, né? Então, a gente começou a fazer coisas que foram referências, né? O Poética da Matéria, tô lembrando de várias coisas aí que foram, na verdade, que foram construindo, assim, né? A Rafa trazendo coisas também da faculdade de teatro, né? De artes cênicas. Então a gente também numa troca muito rica de conhecimento, assim. E aí com o edital, então a gente pôde chamar algumas palhaças da Rede Catarina de Palhaças, que a gente faz parte também. A Rede Catarina de Palhaças é uma rede muito potente que tem no estado, que junta mulheres de várias cidades, né, com diversas linguagens cômicas, que se reúnem com esse objetivo de fomentar essa rede, criar oportunidades, né, e estreitar relações, né, para fazer essa cena da palhaçaria feminina crescer cada vez mais, né? E através desse projeto, a gente conseguiu chamar essas mulheres, algumas mulheres dessa rede, para nos ajudar a nos desenvolver nesses aspectos que a gente sentia essa necessidade de desenvolvimento, né? Foi na área da maquiagem, do figurino, dos acessórios e da dramaturgia. Então a gente teve essa oportunidade de poder escutar as histórias delas, poder também trocar muita coisa, né, durante esse tempo com várias palhaças que a gente tem uma admiração grande, que tem uma trajetória muito forte naquilo que a gente chamou. Então foram duas palhaças que a gente se encontrou presencialmente e duas palhaças que a gente se encontrou via Zoom. Tá tão arrumadinha, né? A baderna é arrumadinha. A baderna mais arrumada que eu já vi. Pra maquiagem, a gente chamou a Grace Miotello. Ela é a palhaça Greta Pansketa. Ela é da Traço, Cia de Teatro, que é uma das companhias mais antigas aqui de Florianópolis, né? Que tem mais trajetória. E eles se apresentam pelo mundo inteiro. E eles trazem na maquiagem deles, né? Eu falo eles porque é um grupo, né? Eles vão transformando a maquiagem de acordo com o espaço onde eles estão inseridos, né? Por exemplo, na palhaçaria hospitalar, eles usam uma maquiagem mais suave, né? Que tenha uma aceitação maior por parte do público, né? Que está numa situação fragilizada. Eles também têm algumas referências indígenas nas culturas populares. Pega de uma cultura, tipo, pegamos da cultura indígena, da de luta, e tipo assim, eu não vou para outro lugar, eu não vou numa
festa trabalhar, eu vou numa intervenção. Não com tá essa indo no maquiagem, hospital tipo com a assim, maquiagem não, provisoriamente, né? Tá indo... Eu tô indo... Ali é bem específico, é quase como a gente tivesse pedido uma permissão para entrar nesse lugar. E a vivência com a Grace aqui no projeto foi maravilhosa, assim. Ela trouxe um olhar muito generoso e muito preciso, assim, né? Então, ela propôs que a gente criasse o nosso próprio universo, né? Eu posso fazer tudo, posso ser qualquer coisa. Eu posso ser uma borboleta, uma chaleira que anda, eu posso ser uma palhaça, eu posso ser uma árvore, eu posso ser qualquer coisa nesse mundo. Esse exercício nesse mundo, ninguém vai dizer de pra mim que eu não posso. cores, de formas, tudo muito livre. E quando a gente pintou e desenhou os nossos dois universos, a gente viu que tinha muita coisa parecida. Até nas cores, assim, tipo, tinha coisas muito parecidas e a gente falou que bom, né? Porque a gente tá... As nossas palhaças, né, tem um mundo muito parecido. O que é isso? É amor fofo. Amor fofo. Amor fofo. E aqui também. Aqui tem o amor concreto. Amor concreto? Concreto? Ai. Nossa, esse coração tá pesado, hein? E ela trouxe essa importância também da maquiagem, assim, para cada contexto diferente. Então, isso pra mim ampliou bastante, assim, o que eu tinha como noção de maquiagem, do tipo, de entender que tem algumas marcas que são importantes, mas que dá pra ter, assim, isso de ter uma maquiagem diferente pra cada espaço, assim. Então, Sim. como um processo também, né, que vai amadurecendo, que vai mudando com o tempo, ou de acordo com o espaço que tiver, assim. Porque a maquiagem, ela é muito importante pra palhaçaria. Ela diz muito sobre aquilo que aquela palhaça veio fazer naquele espaço, né? Cada cor, cada contorno, é tudo pensado, assim, tudo tem um porquê. Que por mais que não seja tão óbvio pra quem tá assistindo, acaba carregando de um significado aquilo que fica mais sutil, mas que daí contribui na construção dessa imagem, que como essa palhaça chega pro público, né? Então essa maquiagem, se ela é mais forte, se ela é mais fraca, mais natural, se usa o nariz, se não usa nariz. Então tudo isso é muito próprio de cada palhaço e às vezes a gente só reproduz o que vê. A gente vê aquela cara branca, o batom vermelho, o traço preto e não pensa por que a minha palhaça usaria aquilo ou usaria outra cor. Porque a gente busca, nesse processo da palhaçaria feminina, justamente sair um pouco da caixinha do que é palhaçaria, do que é permitido na palhaçaria. Da maquiagem, que meio que sempre se repete, porque tem essa referência eurocristã, né? Que é essa coisa branca, com vermelho, com não sei o quê, com preto. Essa figura do palhaço clássico, ele também fala sobre uma cultura, ele também fala de uma sociedade, né? Porque o palhaço, ele vem lá da Europa, né? Essa que a gente conhece como clássica, né? Então a gente vem trazendo esses resquícios da palhaçaria até hoje na nossa vida, né? Por mais que a gente tá no Brasil, a gente traz essa estrutura palhacística europeia. Então, no processo de experimentação da maquiagem, a gente foi descobrindo um pouco mais sobre isso, sabe? Eu sempre fazia uma maquiagem de um jeito diferente, porque eu sou uma palhaça muito nova. Então, nova como palhaça, né? Sempre fazer muito na pressa pra já estar em público ou entrar numa oficina, fazer alguma coisa. Nunca foi muito nesse lugar de testar coisas que eu achava que não iam dar certo, sabe? Então, com os exercícios que a Grace trouxe, com as vivências que ela propôs, eu consegui entender o que tinha a ver comigo, assim, as cores, as formas, o que se vinculava com a minha palhaça, assim, com mais sentido. Então, no final, foi uma descoberta mesmo. Tipo, essa é a minha maquiagem, essas são as minhas cores. E tudo isso surgiu nesse processo. A história da Lotus foi um pouco diferente, né? Porque eu tenho já uma experiência com a palhaça Tocandira de mais tempo. E aí eu já tinha feito algumas experimentações. E eu fui percebendo, na verdade, que eu já tinha coisas muito... que já estavam bem fixas e que essa é mesmo a Tocandira, assim, né? Mas serviu até para eu pensar o que são essas minhas marcas, o que eu já tenho, assim, que mostra essa essência da Tocandira. Foi bem bonito, assim, de perceber também que já tinha alguma coisa construída ali, que, né, que tinha uma consistência também. E foi bem bacana, os exercícios que a gente fez, assim, trouxeram muito da nossa ancestralidade, assim, as outras experimentações, né, assim, de se pintar uma ou outra, sabe, umas coisas bem
divertidas mesmo, assim, de tipo, de se entregar, né, uma pra outra, de dar um presente, né? Isso foi bem bacana. É o que o projeto propõe, é uma experimentação, né, mesmo. Então a gente pôde experimentar. Experimentou mesmo. Na maquiagem eu fiquei pensando muito nas cores, né? Nas cores e nas formas que eu queria dar pro meu rosto. Porque a Baderna, ela é muito curiosa, ela tem um olhar muito observador. Então eu queria algo que expandisse esse olhar. A ideia assim, do olho arregalado, essa coisa da observadora, meio assustada. Eu quero trazer isso de alguma maneira pra minha maquiagem. E eu me inspirei muito na plumagem da coruja. A cara da coruja, né? Que ela tem aquela volta lá com as penas um pouco mais abertas, assim, aquele olhão sempre aberto. E até numa das maquiagens que eu tinha testado, eu tinha desenhado um óculos, assim, né? Tipo, feito o contorno do óculos. Mas ficou um pouco pesado, né? Ficou meio caricato, assim, não ficou legal. Então eu peguei essas duas referências e me inspirei também nas cores que a gente tinha trazido no exercício, né? Porque o meu universo, ele também tem essa questão da terra, da cor da terra, tons terrosos. Eu vi no laranja e no marrom as minhas cores. Então a minha maquiagem não tem vermelho, que vermelho é uma cor típica de se usar na palhaçaria, né, com maquiagem, mas a minha não tem. Então eu fui desenhando alguns contornos assim que lembrassem esse formato do animal que eu me inspirei, mas também não era pra ser muito óbvio, não é pra ser uma maquiagem artística e olha lá, é uma coruja. É uma referência, assim, é pra ficar mais imaginário mesmo. A minha maquiagem, ela vem sendo construída há alguns anos, né? E o que eu pude ver justamente foi me questionar. Eu falei, gente, mas será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que é esse caminho mesmo? Então, durante esse processo, eu questionei um pouco, assim, o que eu queria manter ou não, né? E aí eu trago ali algumas cores também, tipo o azul, que eu já trago já há algum tempo, né? Uma marca bem forte, assim, né? De mais preto aqui, assim, na sobrancelha. Eu acho que tem a ver com a minha família árabe, assim. E aí foi conversando com uma outra palhaça nesse final de semana também, que ela falou um pouco disso, assim, foi interessante. De pensar, então você tem que trazer essa coisa mais árabe, é isso que você traz, então, né? De pintar os olhos bem mais forte, assim, né? Eu acho que eu consegui, assim, nesse processo, suavizar um pouco mais algumas coisas e entender que é um processo contínuo, né? É um processo de construção que não para, né? Então, isso é interessante de ver também, que nesse momento a maquiagem vai estar desse jeito. Nesse momento o figurino vai estar desse jeito, né? E, geralmente esse processo, ele é sempre um processo, né? Porque o figurino, ele não acaba a partir de um ponto de tu diz, isso é minha roupa e pronto. Não, tem um dia que vai estar frio e a palhaça não vai se adequar àquele, né? O teu figurino base, digamos, não vai se adequar àquele lugar. Então, tu vai ter que se adaptar. E como é que minha palhaça se veste quando ela tá no frio, né? Então, o figurino, ele é um processo, assim como a palhaçaria em si, né? É um ponto de partida que a gente inicia. E as verdades, elas não são absolutas, assim. A gente descobre as características essenciais das nossas palhaças, mas pode ir brincando em cima disso, assim. Então, eu sei que essas são as cores da minha maquiagem, mas talvez em outro momento ela vai ter um outro formato para poder atender aquela situação que eu tô resolvendo ali naquela hora, assim. Então, a mesma coisa o figurino. Eu posso ter vários figurinos, mas todos eles têm a ver com a minha palhaça. A ideia é, depois que a gente entender quem são essas palhaças, elas estão certas de quem elas são, que elas podem brincar, elas podem estar de salto, elas podem estar de tênis, elas podem, sabe? Então, esse processo, ele é fluido. Não existe uma verdade absoluta e que tem que ser assim, daquele jeito. E pro figurino, a gente chamou a Sabrina Aparecida, mais conhecida como Bina. Eu conheci ela e ela apresentava um número onde o objeto principal de cena dela era o figurino. E aquilo me deixou muito impressionada, porque de uma coisa simples ela tirou muita coisa. E daí eu fiquei sabendo que ela tinha essa investigação na área do figurino e a gente convidou ela e ela veio, assim. E foi muito bacana, porque ela ampliou a visão do que é o figurino, né? Porque, de novo, eu por ser essa palhaça nova, vou buscando essas referências mais na palhaçaria tradicional, do que é roupa de palhaça. Daí a Bina trouxe uma visão muito mais ampla disso, assim, de trazer mais a nossa personalidade mesmo para esse figurino. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e conhecer o que a gente tem vontade de estar usando também, né? Como eu me sinto confortável comigo mesmo, né? Esse processo de
por mais que seja com roupa, é de desnudamento, né? Você tá se mostrando pro outro, desde a tua roupa, tudo. E que a roupa da palhaça não precisa ser colorida, não precisa ser larga, não precisa tá cheia de bolinhas ou coisas assim pra ser engraçado ou pra complementar essa dramaturgia, né, que a palhaça traz só na sua figura, né? Quantas linguagens de palhaçaria existem no mundo que a gente não conhece porque a gente dá mais visão para essa europeia, né? Porque existem várias formas de se fazer palhaçaria, de causar o riso, e não deixa de ser palhaço, porque a linguagem ela anda muito junta, né? Então a gente também investigou muito sobre isso. Ela pediu pra gente resgatar referências de infância e outras épocas da vida, daí foi bem gostoso ficar relembrando tudo isso, dos desenhos que a gente assistia, dos filmes que a gente gosta, e poder ficar vendo o que se repete, né? O que tem a ver com a gente, o que nos constrói ali naquela cena, naquele momento de palhaça. Fizemos desenhos, exercícios, tudo isso também foi uma descoberta bem interessante. E no figurino eu sempre gostei muito de listras. Listras, eu sempre usava blusas com listras. Eu ficava perguntando por quê, e ficava também muito bitolada nos porquês. Também nessas trocas, né, com a Bina, a palhaça Rose, ela trouxe de que não precisa ter muito porquê. Às vezes porque é bonito, porque eu gosto, porque eu gostei da cor. E depois a gente experimenta. E quando a gente experimenta, a gente vê se faz sentido ou não. Se é eu, Rafa, que gosto daquela cor, ou se é a Baderna que gosta daquela cor. Então é na prática, é a prática que vai levar realmente aos lugares que a gente precisa chegar. Mas é importante a gente ter ciência disso, porque senão a gente fica muito preso no que é certo e no que é errado. E não existe isso na palhaçaria, não tem que existir. Tô aprendendo isso, assim, sobre a palhaça, que é bem mais simples que eu imagino, assim, que é tipo, eu gosto disso, gosto de amarelo, vou usar amarelo. Então, sabe, que não precisa ficar entrando tanto numa justificativa, num porquê, no racional, né? Porque a palhaçaria é justamente trabalhar com o erro. Então, se a gente estiver acertando muito, talvez nem seja palhaçaria. O figurino, nesse momento, ele é um vestido vermelho. E daí, durante esse processo, eu fui percebendo que precisa ter outras camadas maiores. Eu ampliei um pouco do que eu já tinha, sabe? Eu também fiquei pensando, o que eu quero trazer? Mas eu vejo que isso, assim, já tá ali. No momento tem isso que tá ali, eu ampliei só essa parte do figurino, com base nessa mesma cor, que é o vermelho, que também tem toda uma mensagem que eu trago com essa cor. O meu figurino, assim, eu me inspirei muito em mim mesma, porque eu vim do Mato Grosso, e lá eu tava acostumada com uma temperatura assim de 38 graus na sombra, né? E aí aqui eu sofro muito com o inverno, então eu ponho várias camadas de roupa. E aí a Tocandira tem também essas camadas, né? Várias camadas de roupa. Então no meu figurino eu trago o vermelho, né? Como uma cor que eu gosto muito de ter essa presença do vermelho, trazendo a mensagem que eu quero trazer no momento, assim. O investimento no figurino é uma parte bem importante do projeto, pra gente poder também costurar esse figurino, né? Poder ter uma bota legal que não tá furada no pé. E pros acessórios a gente trouxe uma querida amiga que é a Daiane Brum, que é uma palhaça que tá aí dentro da universidade, né? Então fazendo pesquisa em palhaçaria, né? Trazendo também alguns elementos que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que tem palhaças na universidade, tem. Tanto ela quanto a Drica, né, que é outra pessoa que a gente convidou também. Ela traz também pro foco a palhaçaria, a questão de gênero. Então, enfim, ela é incrível em vários fatores aí. E a gente fez as reuniões via Zoom. Então, foi bem interessante, assim, também de poder ter esse calor, assim, mesmo nesse ambiente do Zoom, né? A gente disputar o nariz de coração, ou sei lá, alguma coisa. Então, a gente fez ali algumas experimentações mesmo na câmera, assim, aí foi muito interessante ver como que faz essa triangulação ali no vídeo, né, assim, então isso foi bem legal. A gente ficou um tempão ali se divertindo, sabe, indo nos extremos de emoções, assim, foi bem interessante, bem interessante. A triangulação é o momento que a gente troca com o público o que está acontecendo e com os colegas de cena, seja o objeto acessório ou a colega palhaça. Então a triangulação é esse momento em que a palhaça entrega o que ela está sentindo. Continua. Ela mostra com o olhar o que ela está sentindo. Ela conduz o espectador, o público,
para o ponto que ela quer que ele olhe, mostra o que precisa ser mostrado. E esse é um recurso muito importante na palhaçaria, porque a palhaçaria ela não existe sem o público. Não tem como ter palhaço sozinho. Quando você está fazendo teatro, você pode ir lá ensaiar seu texto e absorver aquilo, mas na palhaçaria você não sabe se aquela piada tem graça mesmo se não tiver um público lá para rir. Então é muito importante a gente considerar esse público, principalmente quando a gente está trabalhando de forma online, porque a ideia é voltar para o presencial, né? Já está voltando, mas a gente fez muita coisa durante os momentos de isolamento, né, mais intensos, em que o público estava do outro lado do câmera. No computador a gente nem sabia. O nosso público era a câmera do computador, do celular. Então, nesse momento de arte à distância, o olhar para esse público, mesmo que a gente não veja ele de verdade, é muito importante, porque ele tá ali e ele precisa ser visto, senão ele não vai se conectar com a tua palhaça. Ela trouxe pra gente esse olhar mais amplo sobre os acessórios, né, assim. Como a Rafa falou, né? Tudo na cena tem um porquê, né? O acessório que a gente escolhe trazer, a cor que a gente escolhe trazer. Então, tudo tem uma mensagem, alguma imagem que a gente quer trazer com aquilo, sabe? A Dai trouxe um pouco disso, assim, sabe? Dessa ampliação sobre os objetos. Os objetos, eles são um ótimo parceiro de cena pra palhaça, né? Porque é como se fosse mais um personagem que tá ali e que você interage com ele. Ele não te deixa sozinho naquela cena, né? Eu busquei sempre muito por esse lugar de me sentir menos vulnerável, né? De ter mais coisas além de mim para estar ali, porque às vezes só a pessoa não quer estar cansada, tá numa fila enorme do SUS esperando 5 horas ali a vacina, não quer, né? Mas às vezes tu puxa uma florzinha, um negocinho desse tamanho, com um papo ali de regar com meia gota d'água, não sei o quê, daí a senhorinha que estava lá já começa a dar uma aula como que planta uma roseira, que é só em maio, que não sei o quê. Eu acho que tudo ajuda, né, a ir criando essas relações com as pessoas. Então você pode criar muitas soluções com os objetos. E o legal é que na palhaçaria as coisas podem ser o que a gente quiser que elas sejam. Então o objeto ele não tem aquela função normal que a gente é acostumado que ele tenha. Ele pode se transformar em qualquer coisa. Uma flor pode virar um microfone, uma cadeira pode virar um cachorro. Então vai muito da imaginação da palhaça. E quanto mais ela acredita naquilo, mais ela faz o público acreditar também. E esse jogo que traz muita magia pra cena, né, pro espetáculo, é justamente essa imaginação e levar o público pra imaginar contigo. Então na proposta da Daiane, ela pediu pra gente observar objetos, imitar objetos, experimentar eles de formas não cotidianas, como que a gente se relaciona com aquele objeto, o que ele traz, então, até a questão do movimento que um objeto faz, ele pode servir de inspiração, o barulho, não é só o objeto em si, o significado dele, é tudo que a gente vai acrescentando, né, ali, naquela relação. Seguiu meu coração, eu vou onde ele for. Tum, 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 tum. Tá pra lá, Tocandira. Tá pra lá, Tocandira. Tá pra lá, Batata. E eu tenho alguns acessórios que eu trago comigo já há algum tempo e que cada vez mais eu vou sentindo que eles fazem parte da minha palhaça, né, da Baderna. A Baderna, ela adora uma mochila, ela adora uma bolsa. Ela leva tudo dentro daquela bolsa. Ela tem coisas aleatórias ali dentro que talvez não deveriam estar juntas naquela bolsa, né? A mochila, a bolsa com essas coisas, elas fazem parte de mim. Eu cheguei do trampo, na minha mochila tinha uma banana amassada, uma trena, um arame, um alicate, um computador, uma latinha de cerveja, um biquíni molhado, sabe? Tava tudo na minha mochila, sabe? Tinha tudo ali. É uma coisa assim muito... Que depois desse número que eu fui perceber o quanto isso... Quanto você já fazia isso. E nas experimentações foi se estabelecendo como objeto de cena. O chapéu, né? Também. O chapéu é um acessório da Baderna. A Baderna veio da roça. O chapéu dela é um chapéu de roça. E ele também faz parte de mim, né? Um outro acessório, que é meu acessório fetiche, é o pandeiro. Porque eu sou louca por tocar pandeiro e eu não consigo, nunca consegui desenvolver essa habilidade, esse ritmo,
essa coisa de poder fazer uma coisa com uma mão e outra coisa com outra, eu não consigo, assim. Um dia eu ainda vou conseguir. Eu, pessoalmente, tenho um fascínio com pandeiro, sabe? Só que Pandeiro, tá solto na que vida, legal. assim, é porque eu não Pandeiro é sei massa. tocar pandeiro e gostaria muito de tocar pandeiro. E daí eu acho que, né, talvez é um sonho a realizar com a minha palhaça. Mas a minha palhaça pode tocar pandeiro, a Baderna pode, ela não precisa ser uma pandeirista excelente. Então esses acessórios, esses objetos que surgiram nesses exercícios que ela trouxe, nesses questionamentos que ela propôs, eles são acessórios que realmente me complementam, né? E que eu quero investigar, que eu quero levar adiante, porque eu sei que ali tem muita coisa que tem a ver comigo, com a minha história, e que são ótimos parceiros de cena, né? Porque realmente são objetos que podem virar qualquer coisa. A gente não tá sozinha quando tem um acessório que faz sentido com a nossa história como palhaça. Os quadros são muito importantes na minha trajetória. Tenho várias pinturas. Durante esse processo de experimentação, de palhaças em experimentação, eu olhei para o quadro de uma outra forma, para a tela de uma outra forma, e aí pude ressignificar isso assim e colocar isso num lugar da tela em branco, assim, da tela... O que a tela pode ser, né? Muitas possibilidades. A gente teve várias ideias, assim, de como usar essas telas, né? A gente experimentou várias possibilidades aqui. Conseguimos fazer uns jogos, assim, que foram incríveis, assim, de transformação do objeto. Olha o som, Baderna, cadê o som, Eu fiz o pedido dos narizes de palhaça, então eu quis pedir 2. Um deles é um pouco menor do que o da Rafa, né? Ele é um nariz que eu achei que ficava melhor em mim assim. E um outro de coração. E aí então o nariz como uma máscara, né? Ele é a menor máscara que existe, né? Então, o nariz de palhaça é esse acessório que pode trazer a gente pra essa conexão. A gente olha aqui, tá vermelho, a gente fala, nossa,
tem uma coisa diferente aqui. Nesse ritual de chamamento, né, de despertar as palhaças, o processo que finaliza mesmo é quando a gente coloca o nariz de palhaça, assim. A pessoa que a gente chamou para essa parte de dramaturgia foi a Drica Santos. E aí a Drica é assim uma luz. Ela é uma pessoa muito generosa, assim, uma pessoa que traz aí toda uma vivência de resistência. Também está dentro da universidade. Então esse lugar da mulher negra, palhaça dentro da universidade, ocupando esse espaço, né, assim. Então pra gente foi bem importante ter essa referência, né, da Drica, ter esse olhar dela no nosso processo aqui, para poder justamente tirar de dentro, né, para poder fazer essa provocação e poder ir buscando assim mais da nossa palhaça assim dentro da gente mesmo, assim. Então, um olhar muito carinhoso, assim, eu senti esse olhar assim tanto para cada uma de nós quanto para a dupla, assim. Então trouxe muita potência, assim. A gente tem muita referência, que foi até uma expressão que a Bina trouxe, né? Mas que uma referência muito eurocristã, né? Então a gente quis trazer outras referências, a gente não quis trazer as mesmas referências que estão mais em evidência. Então a gente quis trazer esse outro olhar, então da Grace, muito da maquiagem, então desse olhar mais indígena, né? Dessa parte dessa vivência ritual, dessa maquiagem que vem dessa referência daqui do Brasil, né, assim, que não é na palhaçaria clássica, né, da mesma forma também a Bina, né, a palhaça Rose, que foi, enfim, fala Rose ou fala Rose? Rose. Que desconstrói o que é roupa de palhaça, né, de palhaço, que ela trabalha dupla também. Que roupa você tem vontade de usar por aí que você não tem coragem de usar? Ombreiras, eu me imaginei com ombreiras, eu realmente queria usar, né, coisas aqui, eu acho interessante, ombreiras, eu gosto. E a Dai nesse lugar de palhaça LGBTQIA+, também, e a Drica com a sua negritude também trazendo muitas referências para nós e novos conhecimentos, né? E ela propôs jogos, né, de interação e exercícios que nos despertassem como dupla, né? Quais são nossos pontos de convergência, né? A baderna é assim, a tocandira é assim, mas onde é que essas palhaças se encontram? E quando elas se encontram, o que acontece? Como que uma interfere no universo da outra? Como a outra se deixa influenciar pelo que a outra traz, né? Então também foi muito gostoso, aquelas experimentações muito emocionantes. Não foi emocionar aqui. Ai. Como é que foi? Ai, gente. É forte pra gente também. São jogos que fazem a gente se olhar, a gente se escutar, a gente se entender, sabe? Momentos assim que eu vinha passando de mais tristeza, né? Eu vi que a minha maior potência mesmo é a minha rede, sabe? Minha rede, a rede que eu construí, as pessoas que estão na minha volta, né? Por isso que essa dança, ela convocava outros pra dançar. Porque a gente tá aqui todo dia convivendo, a gente se diverte muito, a gente conversa muito. Mas essas horas que a gente parou pra olhar no olho e realmente escutar a outra e se deixar influenciar pela outra, trouxe um outro nível, assim, pra relação, que a gente já tinha uma relação muito bonita e trouxe um outro nível. E a Drica, ela trouxe à tona, assim, muito do que tem dentro da gente, daquilo que a gente quer botar no mundo, né? Daquilo que a gente quer levar, qual a narrativa que a gente quer construir, o que a gente quer mostrar. Então, nos exercícios dela, ela propôs muito disso, assim, coisas que a gente fizesse sozinha, depois juntando essa experiência e observar como uma transforma a outra nessa experiência. E com certeza os assuntos foram se atravessando, né? Porque a Drica trouxe exercícios que nos fizeram descobrir coisas sobre acessórios, a Dai trouxe exercícios que nos fizeram descobrir coisas sobre dramaturgia, né? Então, todas as palhaças influenciaram em todas as etapas do processo. Cada uma tava de madrinha de um tema, mas no fim tudo virou uma coisa só e a gente tirou coisas maravilhosas dessas experiências com elas, né? Durante a vivência com a Drica, para aprofundar nossa dramaturgia, a gente também criou o nosso ritual de invocação das palhaças, que é um movimento, um estado em que a gente fica
e alguns gestos que a gente faz, que a gente invoca a nossa força de palhaça ali. Então a gente tenta fazer de uma maneira muito precisa e resumida todas as ações que a gente precisa para estar na energia da palhaça, né? Com certeza, os aquecimentos, né? Isso tudo ajuda, é essencial, mas esse ritual foi uma proposta da Drica pra gente poder invocar as nossas palhaças com rapidez. E realmente foi bem legal, porque é algo que se construiu ali que eu com certeza vou levar pra minha vida. Né? Às vezes adaptando alguma coisa, ou com o passar do tempo a gente vai vendo o que é necessário para esse ritual, mas é uma boa ferramenta aí para enfrentar uma cena ou um momento que a gente tem que estar nessa energia da palhaça. Parece que a gente foi chegando mais perto do que a gente é mesmo, né? Porque poder investir nisso, poder ter esse olhar cuidadoso para cada etapa, né? Para cada pedacinho do que a gente é, vai ampliando a nossa autoestima, né? Vai nos trazendo mais segurança para estar em cena, para mostrar nossa arte, para dizer o que a gente tem para dizer. Né? Nossa, você falando assim, vai um grande processo, né? Porque olhar isso, tipo, daqui a 20 anos você vai estar fazendo sei lá o que com isso, né? Tipo, é um grande processo, né? Isso é lindo, isso é arte, gente, para mim. Isso é muito poético, porque a arte é muito mais o processo do que o próprio produto. Então, é muito importante mesmo ter esse recurso, poder contar com a generosidade das palhaças que estiveram conosco, porque todas ocupadas, todas envolvidas nos seus projetos, mas dizendo sim, estando aqui, né, se dispondo a essa troca, mandando referências, é essencial para o que vai ser daqui para frente, né? Dessa arte que a gente quer colocar no mundo, dessa palhaçaria que a gente quer espalhar por aí, né? A gente quer espalhar muita alegria, muito riso. E a palhaço que é o que ela quiser. A palhaça é o que ela quiser. A parte mais gratificante desse processo todo foi poder aprofundar a relação com a Lotus. Minha colega de cena, minha amiga, minha melhor amiga, Pronto, agora eu forcei. E é uma das minhas melhores amigas e tudo que a gente faz junto fica divertido. Então, trouxe uma leveza, trouxe uma profundidade também para nossa interação artística e tenho certeza que coisas boas virão por aí. Bora pro mundo, colega? Bora!